aqui com a gente. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, Raquel. Que bom estar aqui, né? Pois é, né? Sempre fica aquela dúvida do recesso, como é que é. Mas existe algo que realmente na lei garante algo sobre esses dias, doutora? Sim, sim. As férias, a gente precisa entender que é um direito do trabalhador, é um direito que está previsto na Constituição e na CLT, mas existem algumas obrigações, tanto para empregados quanto para o empregador. Primeiro, por quê? O empregado, ele precisa trabalhar no mínimo, Raquel, 12 meses para ele poder ter direito a usufruir das férias, que a gente chama esse período de período aquisitivo. Depois dos 12 meses, ele vai ter o que a gente chama de período concessivo, que é onde o empregador vai decidir qual o melhor mês para ele tirar os 30 dias de férias. Lembrando que quando ele for se afastar, o empregado não pode, o empregador, melhor dizendo, não pode dar as férias do empregado a 2 dias do final de semana ou de um feriado. Então, assim, num dia de quinta ou sexta, não, sexta e sábado, ele já não vai poder dar as férias. É necessário que seja em dias úteis e que não seja a 2 dias que anteceda feriado ou final de semana, certo? A outra coisa é que, ao liberar o empregado para as férias, é necessário que isso seja registrado na carteira de trabalho e que o empregado também seja notificado de que vai gozar férias com antecedência, certo? Antecedência, ele recebe um aviso prévio onde ele vai assinar que vai gozar férias. E ao contrário do que muito empregado pensa, não é você que decide quando você vai usar as férias, a não ser que você tenha uma linha de comunicação muito grande com o seu empregador, tem essa intimidade de dizer, você pode me dar férias nesse período? Aí sim. Mas o dever de liberar o empregado para férias é do empregador e não do empregado. Não é ele quem escolhe, tá? Inclusive, tem aqui algumas dúvidas, viu, doutora Adriana? A dúvida 6, da Juliana. Ela faz a seguinte pergunta: tenho o direito de dividir as minhas férias de 30 dias para usufruí-la de uma vez durante o ano? Ela quer saber se ela pode dividir as férias. Isso. Sim, a reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade de dividir as férias em até 3 períodos. Então, desde que um deles seja de no mínimo 15 dias, os outros não sejam inferior a 5. Eu posso escolher fracionar, mas isso tem que ser de acordo com o entendimento das partes, tá? Certo. Não pode eu chegar e dizer, eu quero minhas férias agora. Não é assim que funciona, tá? Tem que haver esse entendimento. A divisão das férias tem que haver esse entendimento com o empregador. Senão, ele é obrigado pela legislação a te liberar 30 dias conforme a vontade do empregador, o que melhor se adequa à empresa. A necessidade da empresa. O Carlos Henrique, a dúvida 5. Entrei na empresa onde trabalho há 8 meses, já tenho direito a férias, né? Então, a partir de quando se pode tirar férias? Bom, aí essa pergunta é maravilhosa porque a gente vai explicar que existem 3 tipos de férias. Existem as férias vencidas, existem as férias proporcionais. Ai, agora deu branco nas outras férias. Mas é o seguinte, ele tem férias proporcionais. Por quê? Porque ele só tem 8 meses de casa. Digamos assim, se ele fosse demitido, Raquel, esse período de 8 meses ia ser computado para efeito de rescisão contratual, certo? Então, assim, se a empresa te der férias coletivas se o empregador der férias coletivas para toda a empresa, você vai poder usufruir, sim, o teu período proporcional de férias. Mas isso não quer dizer que você já tenha adquirido o teu direito a férias, porque é necessário que eu diga que existem as férias coletivas e as férias individuais. E quando se dá as férias coletivas? Imagine que eu tenho uma empresa que trabalhe com aqueles pães, chocolates. Qual é a maior época de venda de chocolate? A gente sabe que é todo tempo, né? Mas que bomba mais é na Páscoa, no Natal, Dia dos Namorados, né? Aí imagine que a minha empresa vai fechar no período de baixa temporada para produção. Então, eu posso dar férias coletivas para os meus empregados, mesmo que eles não tenham adquirido o direito de férias, certo? Eu posso dar. Olha aí. Então, pode se afastar nesse período de férias coletivas.
Tá aí, doutora. A Karine estava aqui me falando, repete aí, Karine, são os 3 tipos, inclui aí a coletiva. Você falou da coletiva? Sim, férias coletivas e férias individuais. O que eu queria lembrar é que existe as férias que é paga em dobro, as férias que são vencidas e as proporcionais. Lembrei, gente, é em dobro. Tem gente que diz assim, eu quero lembrar um detalhe super importante que ainda não está atualizado em muitos sites da internet, inclusive do governo federal, que eu percebi. Houve uma decisão, ano passado, do Supremo Tribunal Federal, onde se o empregador liberar o empregado para férias e não pagar no prazo legal, qual é o prazo legal? 2 dias antes dele se afastar. Mas se o empregador não pagar depois das férias, pagar no meio das férias, ele não vai ser obrigado a pagar dobrado. Antes era obrigado a pagar dobrado, tá? Mas agora não é. Então, assim, em alguns sites você vai até encontrar que é essa obrigatoriedade, mas ela não é mais. Inclusive, houve uma grande revolta de alguns advogados trabalhistas por conta disso. Porque o empregado, de certa forma, e não foi com a reforma, viu? Foi agora, recente. O empregado perdeu esse direito de receber férias dobradas. As férias só serão pagas de maneiras dobradas somente se o empregador nem concedeu e nem pagou. Mas se ele concedeu, mas não pagou, ele não vai pagar dobrado. Não sei se fui clara. Sim, deu para entender. Agora, nessa época, né, de recessos, final de ano, aí casa com a pergunta do Lucas. O Lucas faz a dúvida 2. No caso de recesso de final de ano, a folga interfere ou não nas férias anuais, doutora? Muito bem. Muita gente confunde realmente recesso com feriado, com férias. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque as férias é um direito assegurado, tanto na Constituição quanto na CLT. O recesso é uma mera faculdade do seu empregador. Digamos, Raquel, você tem uma equipe de trabalhadores e simplesmente você quer conceder um espaço de tempo em que todo mundo vai se afastar, mas não vai ter prejuízo na sua remuneração. Mas todo mundo vai se afastar. Você diz, olha, a partir de quinta-feira, a gente só vai voltar na outra quinta-feira. Isso é um recesso, que é uma faculdade do empregador, ele dá para quem ele quer, quando ele quiser, no momento oportuno, certo? E sem prejuízo da remuneração, o que é diferente das férias. Lembrando que se você tem mais de 5 faltas injustificadas, você não vai ter direito aos 30 dias de férias. Existe uma tabelinha que vai reduzindo, que vai abatendo o seu direito às férias. Então, se você é aquele empregado que falta muito na empresa, não apresenta a justificativa devida, o seu empregador, no momento que vai liberar você para as férias, ele pode abater essas faltas e reduzir. É uma tabela que vai reduzindo de 6 dias até 30. Encerra, tá? E outra coisa, se você adoeceu, tirou licença de 30, 60, 90 dias, não importa, se afastou do teu trabalho por 6 meses, 30 dias, já perdeu o teu direito a férias também, tá? Então, se você está de licença, adoeceu, se acidentou, ficou afastado, seu direito às férias também, você vai receber por elas, mas não gozá-las mais. No caso de abatimento das férias, é a dúvida da Lara, pergunta 3. A empresa onde eu trabalho descontou o período de recesso nos meus dias de férias. Isso está previsto? Pode acontecer? Então, vamos supor, a empresa deu um período de recesso e depois abateu esse período de recesso nos dias de férias. De forma alguma. Não pode. Se tiver acordo, aí ok, mas se não, não pode, é isso? Não pode. O recesso, como eu disse, é uma faculdade do empregador. O recesso é aquele momento em que eu determino quantos dias serão. Por exemplo, agora, no final do ano e início, a gente, no judiciário, né? O judiciário não é a gente, mas todo o judiciário, ele entra de recesso, Raquel, do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. 5 de janeiro é o recesso judiciário, ou seja, os serviços não vão funcionar. Ficam suspensos. Só aquilo que é plantão, aquilo que é urgente, tá? Mas a suspensão dos prazos mesmos, suspensão não, o recesso forense, ele vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, tá? O recesso que suspende os prazos vai do 20 de dezembro a 5 de janeiro, tá? 6 de janeiro. Mas o recesso, a suspensão, melhor dizendo, a suspensão dos prazos só se limita a esses poucos dias
que pega o Natal e o Ano Novo. Agora, as férias forenses vai até janeiro, certo? Então, às vezes, a gente, como advogado, pode acontecer de perder um prazo se a gente não se atentar a essa observação, apesar de não ser esse o tema da nossa entrevista. Legal. E o André Santos pergunta, a dúvida 7, contrato intermitente tem direito a férias? Sim, mas aí é um contrato que precisa ser bastante observado. Por quê? Porque no contrato intermitente você vai ter direito sim a férias. Só que tem um detalhe, quando você sair você não vai receber aquele dinheiro que todo empregado quando vai sair recebe, que é a férias daquele mês, mais um terço. Por que você não vai receber? Porque as suas férias, elas foram diluídas na sua remuneração mensal, tá? O seu 13º, as suas férias, no trabalho intermitente, ele é pago diluído. Então, quando você for sair de férias, você não vai ter o dinheiro para receber em si, só vai usufruir das férias. Tá vendo aí, doutora Adriana Carvalho, tirando todas as dúvidas. Algo a mais, doutora, para pontuar? Ai, Jesus, o que é que eu poderia pontuar de férias? É que realmente uma dúvida que é muito frequente, que eu vejo assim, as pessoas teimando às vezes com o seu empregador, entrando em desacordo com o empregador, é esse, Raquel, do empregado achar que ele pode decidir o período das férias dele. E não é uma imposição do empregador, mas é uma faculdade que a própria lei dá ao empregador de decidir o momento oportuno, tá? Lembrando que é muito melhor ter uma relação amistosa com o seu empregador para que você sempre consiga obter. Eu acredito que uma boa conversa, um bom relacionamento é capaz de resolver tudo dentro da empresa. E só para fechar, né, doutora, tem gente que escolhe vender as férias também. A venda de férias, que é chamado abono pecuniário, né? Detalhe, se o empregado disser que quer vender, Raquel, o empregador não pode dizer, não, eu não vou comprar. Mas uma observação é muito importante de fazer. Esse empregado que quer vender as férias dele, ele só pode vender um terço delas, ou seja, só pode vender 10 dias, não pode vender todas, apesar da gente saber que isso acontece, mas não pode. Então, ele só pode vender 10 dias. E se ele vender esses 10 dias, Raquel, ele precisa dizer por escrito, ele tem que fazer a cartinha para o empregado no período aquisitivo, ou seja, nos 12 meses que antecede, que finaliza o direito dele de usufruir férias. Então, não é tá gozando das férias. Ei, eu queria que o senhor comprasse aqui minhas... Não pode ser assim, não é assim, tá? Você tem que dizer isso para o seu empregador, pelo menos 15 dias antes de encerrar o seu período aquisitivo, o período que você, de 12 meses que você está passando para completar o seu direito de usufruir. Então, falta 15 dias para completar um ano que eu estou na empresa, então eu faço uma carta, digo para o meu empregador, olha, eu quero vender minhas férias, certo? Aí é possível. Sim. E o seu empregador não pode recusar. Tá vendo? Maravilhosa. Agora sim, todas as dúvidas com a doutora Adriana Carvalho. Muitíssimo obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, pessoal. E você, tira férias, doutora Adriana? Ai, meu Uma Deus. mulher máquina, ela não para, meu Deus do céu. É complicado, mas é importante falar sobre isso, né? As férias. A necessidade das férias. As férias faz parte da saúde, Raquel, né? Sim, maravilhosa sempre. É saúde. Um beijo, excelente final de ano para você, para a família. Para todos nós. E ela um abraço grande para quem está em casa e que Deus abençoe, que nos dê um ano que vem aí se aproximando, maravilhoso, bem abençoado, amém, debaixo da graça de Deus. Amém. Doutora Adriana Carvalho, ela está sempre por aqui, tirando as nossas dúvidas no quadro Café com Lei.